Não. Salve, meus amigos. Primeira edição do podcast História e Religião. Esse é um projeto piloto que começamos aí paralelo ao Exilado 21 Podcast. A nossa proposta nesse novo veículo de comunicação, nesse novo podcast, é trazer pessoas, companheiros que têm vasta experiência na área do espiritualismo, seja em todas as vertentes que nós conhecemos. O nosso papel aqui é trazer informação. O nosso papel aqui é trazer informações que sejam relevantes para o bem-estar da humanidade. E a história contribui muito para isso. Então, estou trazendo aqui pessoas que contribuíram para a história do espiritualismo de uma forma geral. Hoje, trouxe aqui para a primeira edição desse podcast 2 companheiros de jornada, de trabalho dentro do espiritismo, que é Luiz Pizarro e Sandra Pizarro, que têm uma experiência muito interessante com a implantação da Escola de Aprendizes do Evangelho em Cuba. Olha só, pessoal, que interessante, hein? Religião em Cuba. E é o que nós vamos falar nessa noite. Mas, antes de iniciarmos, vou mais uma vez copiar aí a frase do nosso amigo Eduardo Arsani. Eu não estou aqui roubando, não estou matando, não estou tirando nada de ninguém. Eu quero te pedir que, se você gostar desse nosso trabalho, dê o seu like e se inscreva no nosso canal, para que o YouTube reconheça a relevância de uma proposta como essa. Temos aqui Luiz Pizarro e Sandra Pizarro. Sejam bem-vindos ao História e Religião Podcast. Muito boa noite, Júnior. É com muita alegria que estamos nos encontrando para conversar sobre as nossas atividades. Eu digo nossa porque você também participou dessa atividade, né? É com alegria que estamos aqui. Muito bem. Sandra? Boa noite a todos. É realmente muito bom estar aqui com vocês, com você de maneira especial. Agradecemos pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre a religião, o espiritismo em Cuba. Olha só que interessante, hein? Luiz Pizarro e Sandra Pizarro são companheiros que implantaram aí a Escola de Aprendizes do Evangelho em Cuba. Me lembro que acompanhei desde o início a história dessa saga, né? Dessa aventura que foi ir para Cuba num momento tão especial aí para o desenvolvimento do espiritismo no Brasil e para o espiritismo no mundo. Mas eu queria começar lançando uma pergunta. Como é que surgiu essa história do espiritismo, ou especificamente da Escola de Aprendizes do Evangelho em Cuba? Bem, hoje, avaliando como é que foi o início dessa atividade, ela começou bem antes da gente pensar em sair para o exterior. Ela começou em 1998, numa viagem que fizemos à Argentina, e estávamos curiosos por saber por que o movimento da Escola de Aprendizes não havia tido uma expansão na Argentina. Porque exatamente 20 anos antes, nós contávamos em um encontro da Aliança, em 1979, com 34 grupos no exterior. E quando chega em 1998, só temos um grupo em Loberia. Então, numa viagem que fizemos a Loberia, depois numa conversa com um companheiro, com o Raul Arroios, fizemos uma pergunta: qual é a dificuldade de expansão da escola no exterior? Porque no Brasil nós estamos em franca expansão. Lá estávamos crescendo, multiplicamos daquela época até hoje por quase 4 vezes. Então, dá para sentir que alguma coisa estava emperrando. E ele disse simplesmente porque não havia literatura disponível. Aí começa então a história. Tínhamos que fazer um esforço de traduzir os nossos livros, que dá sustentação à escola, para o programa, porque realmente levar a escola não tendo uma base literária fica muito difícil. Então esse foi o começo. Claro, com muitos desafios, não entendíamos nada de tradução de livro, de imprimir livro em outra língua, mas esse foi o começo, né?
Você lembra de mais alguma coisa que teve nessa época? Não. Antes mesmo do contato de Cuba? Então, o pessoal começou, os próprios argentinos ali começaram a fazer a tradução. Começaram a fazer a tradução do Iniciação Espírita, eles mesmos fizeram, e aí então já facilitou um pouco. Simplesmente mandaram para a editora Aliança para que a gente pudesse imprimir. E aí começaram com poucos livros, praticamente, que era o Iniciação e o Redentor. Foi isso que começou, não tinha mais nada. E aí, depois disso, então, é que as pessoas começaram a perceber que podia ser feito esse trabalho e realmente pararam. Bom, já tem livro pelo menos para começar a Escola de Aprendizes do Evangelho. Na verdade, tínhamos pouco, né? Só tinha o Redentor, que realmente o Raul ele fez a tradução do Iniciação. Havia uma tradução do Passe e Radiações que nós não tivemos conhecimento na época. Mas essa tradução existia? Existia, o comandante autorizou. É muito interessante, porque quando o comandante estava vivo, até 82, tem livros em tcheco. O Passes e Radiações, ele teve uma pessoa que traduziu para o tcheco. Já tinha em espanhol, e um outro país da América Central, que eu não me recordo o nome, também tinha uma autorização. Então, o comandante autorizava o pessoal fazer a tradução. Mas nós não conhecíamos, estávamos entrando no movimento e havia se perdido a história, essa é a verdade. Houve um descolamento. No movimento da Aliança, tivemos alguns companheiros que cuidavam dos grupos do exterior nos anos 80, mas com o passar do tempo, as pessoas envelhecem, desencarnam, e o trabalho, quando não há um continuador imediato... cai no esquecimento. Cai no esquecimento. Começamos do zero. Mas com orientação do plano espiritual, evidentemente, né? Sim. Foi lá e aí nós começamos a tradução. O que ocorre é que nós não tínhamos a menor noção de como utilizar esses livros traduzidos para o espanhol. Nesse meio tempo, tem um médium argentino, de uma cidade próxima de Buenos Aires, que ele sabia do nosso movimento, porque em 1980, ao redor de 1980, não sei a data correta, houve um encontro de mocidade e o Eduardo Miyashiro participou desse encontro. Ele estava, acho que, recém-casado. Eduardo Miyashiro, na época, era da Mocidade Espírita ainda, né? Mocidade Espírita na Aliança, né? Ele estava começando a escola. Tá. Acho que é a época que ele estava começando a escola. Ele e a Beth, acho que, inclusive, se não me engano, foi a lua de mel deles. Sim, é verdade, é verdade. Ele falou sobre isso uma vez. E ele se encontrou com o Domingo, uma liderança lá, e o Domingo conhecia o nosso programa. E, na época, estamos aí na virada do início do ano 2000, e esse argentino, ele fez uma organização não governamental, com apoio da ONU, que ele estava levando o trabalho do Ramatiz, um trabalho de cura para diversos países. E ele, passando por São Paulo, viu que nós tínhamos alguns livros e a editora começou a doar livro para ele levar para esses grupos. Quando em 2008, eu acho que ele ficou tão agradecido porque tinha recebido os livros, ele fez um convite para a Aliança para acompanhar em uma caravana que ele ia fazer a Cuba. Olha só que interessante, né? Nós estamos aqui nessa primeira edição do História e Religião Podcast, mas a gente não pode esquecer que esse programa também ele está sob aquele guarda-chuva que eu falei que é o selo Projeto Harmon. Tudo isso que a gente está realizando aqui, ele só existiu em função do trabalho do comandante Edgar Harmon. Então vocês vão ouvir nós constantemente falarmos o comandante, a referência é o comandante Edgar Harmon, que foi secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Desde 1940 até 1967, 68, né? Ele permaneceu ali, ele reestruturou toda a história, toda a parte de cursos de administração de centro espírita, tudo que a gente conhece hoje de modelo de estrutura e administração de centro espírita, cursos, escolas, foi idealizado pelo comandante Edgar Harmon. Por isso vocês vão ouvir falar muito do trabalho do comandante Harmon, porque ele é a nossa referência aqui. Mas aí vocês chegaram e em um determinado momento teve o convite para ir para Cuba. Isso. Sim.
Domingos nos convida. Isso foi em 2008, em uma viagem que fizemos para a Argentina, nos encontramos com ele, e no calor lá da nossa conversa, no jantar, ele falou, olha, eu estou indo para Cuba em janeiro, vocês não querem nos acompanhar nessa viagem? Para acompanhar um trabalho que ele estava fazendo lá. Simplesmente para conhecer. Vocês só iam acompanhar. Para acompanhar. Isso é um golpe, né? Para conhecer o trabalho deles e acompanhar a quando o atividade que ele ia espírita ou fazer. espiritualista chama você, ó, vem me acompanhar para um trabalho, só para você assistir. Vem conhecer. Ouviu, Michele? Quando a gente convida assim para, fica aí nos bastidores, tá? Vem conhecer. Mas foi muito interessante. Realmente, se tivesse convidado para o trabalho, eu acho que nós não iríamos. Já. Mas como era para um turismo religioso, Vambora. Turismo Vambora. religioso, tá bom. conseguimos lá, fomos em 6 companheiros. Sim. Então arrumamos ali 6 companheiros para conhecer Cuba e fomos lá em janeiro de 2009. Então foi muito interessante porque chegando em Havana, teve uma recepção já dos alunos, eles tinham... Buscar no aeroporto. Puxa vida, hein? Nossa. E eles tinham ali cerca de umas 10 cidades. Ele tinha... 99, 1999, isso. 2009. 2009. Janeiro 2009. de 2009. Chegamos lá e o primeiro encontro seria à noite na Catedral Episcopal. Você lembra disso? A catedral, a famosa catedral. Isso, que era assim, que na verdade o padre que era lá da catedral, ele era parente de uma pessoa que fazia o curso com o Domingo. Então ela conseguiu que ele emprestasse, que ele cedesse o espaço da catedral para fazer essa reunião. E lá fomos nós para assistir a palestra que o Domingo ia fazer. Então, nós fomos lá, era tarde, chegamos cedo, tranquilos, os 6, muito animados para escutar o que o Domingo ia falar. Fomos chegando e foi chegando gente, começou a chegar gente, sentar, e a gente tranquilo, só esperando ali, vendo o lugar que a gente ia ficar sentadinho, tudo. Quando faltava mais ou menos acho que uns 15 minutos, por aí, quase na hora já de começar, do horário que estava marcado, o Newton perguntou, escuta, onde é que a gente vai sentar? O que vai acontecer? Porque a catedral estava lotada. Já estava cheia, estava Não cheio de tinha gente. lugar para sentar. Cheio Nossa. de gente já. Isso é em Havana? Isso Em Havana, lá em Havana, que era o primeiro lugar. A gente tinha chegado na véspera, né? Então, a gente tinha chegado, por exemplo, numa sexta, e isso aconteceu num sábado. Então, estava cheio de gente lá. E aí o Domingo virou para a gente e falou assim, não, pode ficar para vocês vão falar o tempo todo agora. E a gente, quanto tempo? Acho que eram 2 horas, né? Era, 2 horas para a gente estar falando, mas a gente falar o quê? Ninguém preparado, a gente foi para assistir o que o Domingo ia falar e, de repente, a gente é que ia ficar com as 2 horas ali na catedral, com um monte de gente, para a gente falar alguma coisa. Bom, não teve Sabiam o espanhol? Antes disso, acho que seria muito Muitas graças. importante. Muitas graças. É muito importante a gente saber por que o Domingo cedeu espaço para a gente. Uhum. Ele tinha o curso de cura, mas o cubano, em função da situação política, ele não era muito dedicado à sua transformação interior. E o Domingo percebeu que fazer a cura sem a pessoa ter um preparo de transformação moral poderia complicar o trabalho. Uhum. Por isso que na hora ele deve ter dado estalo e falou, já que esse pessoal está aqui, vou deixar eles falarem sobre um programa de transformação moral. Porque eu tenho um programa de cura, muito eficaz e eficiente. Agora, preciso de um apoio, preciso de alguém que dê um treinamento para esse pessoal melhorar um pouquinho e ele conhecia o nosso programa. Eu acho que essa foi a motivação. Se não foi dele, foi da espiritualidade. Sim. Porque na hora ele disse, olha, o horário é seu. Bom, e o que vocês vão comentar para uma plateia cheia? E sem hablar o espanhol? Sem falar nada, como eu falei, era só o muitas graças e nada mais. A gente se dividiu ali na hora.
com o conhecimento que a gente tinha, com a prática, com a experiência que a gente tinha do trabalho que realizava aqui no Brasil, ficou dividido assim. Eu falei sobre evangelização infantil, a Sueli falou sobre, acho que, escola de paz, o Milton falou sobre escola de aprendizes, o Dagmar falou sobre apoio ao exterior. Ficou dividido assim, sobre assistência espiritual, tudo em português. Agora, tem um fato interessante. O cubano, ele é gente finíssima, né? Muito educado e querendo São muito parecidos com os brasileiros, assim, né? Não. Eu diria que é muito mais parecido com os baianos. É mesmo? Sim. Olha só. Não tem diferença. É mesmo? Tanto na tranquilidade como em tratar bem as pessoas, de acolher. É uma maravilha. Mas o grande problema é que eles nos ouviram durante, não me lembro quanto tempo foi, mas... Todo o tempo. E terminada a fala, eles chegam para nós e dizem o quê? Nossa, que beleza, nós vamos fazer o programa, nós estamos interessados em fazer a escola. Isso que vocês falaram, não entenderam muito bem, né? Mas isso que vocês falaram, a gente ficou super animado, falou, nossa, a gente no nosso portunhol ali... Já convenceu, imagina falando, imagina hablando. E a notícia correu por toda a ilha onde ele ia falar. Por quê? Porque nós, quando fomos para lá, tínhamos os livros espanhol e não tinha destino desse livro. Então, nós levamos também os livros da escola. Era um conjunto, se não me engano, de 17 livros. E essa notícia correu à ilha. Qual é a situação dos movimentos espiritualistas e, em especial, espírita de Cuba? Os livros espíritas que o pessoal tinha era ou o Livro dos Espíritos ou o Evangelho de 1959, porque a partir de 1960 não entrou mais nenhum livro. A edição que eles tinham era de 1959, devia estar impecável, né? Era uma beleza. Desmanchando. Esfarelando. E quando correu a notícia na ilha que a gente estava levando livros, então todo mundo se interessou em ouvir o que esses brasileiros iam falar. Porque essa parte do povo cubano, ela é boa, né? A parte da educação, Sim. pelo menos nessa parte da alfabetização, uma certa cultura eles carregam, né? Sim. Mas teve mais um fato muito importante que nós ficamos sabendo. Em todos esses locais, eles não são exatamente espírita como nós entendemos espiritismo, mas eles têm um espiritualismo, uma comunicação com a espiritualidade, nos seus diversos segmentos. E em todos os locais receberam uma notícia da espiritualidade, convocando as pessoas a irem ouvir o estrangeiro que tinha uma notícia para dar. Então isso foi... Você veja aí uma logística espiritual trabalhando para movimentar ali o programa da Escola de Aprendiz do Evangelho em Cuba. Prazo, porque tinha 10 anos com antecedência, eles já estavam orientando para a gente fazer a tradução. A gente nem para fazer uma quantidade de livros que a gente não tinha. Era um grupo que tinha na Argentina só. Agora, fazer uma quantidade de livros para atender um grupo, era 1.000 livros, 2.000 livros, sei lá quantos. 3.000 as primeiras. 3.000 livros a primeira edição, para atender um grupo que tinha o quê? 20, 30 pessoas? 12 pessoas. 12 pessoas. E 12 pessoas com a idade que eu tenho hoje, ou mais, o mais novo. O mais novo tinha a idade de hoje. Então, dá para perceber que não era para isso, né? Sim. Agora, essa história se repetiu em todos os locais que ele tinha marcado uma entrevista. Em vez de ele dar o curso, ele cedeu espaço e nós falamos. Em todos os locais, o pessoal chegava com a mesma conversinha. Entendemos tudo porque vocês falaram a linguagem do coração. Isso. E todos disseram que queriam fazer o programa. Bom, se querem fazer um programa de melhoria interior, vamos voltar daqui a 3 meses. E marcamos para abril voltar para lá. E voltamos. Abril voltamos. Os 6. Sim, animadíssimo. Falando espanhol ou ainda arrastando tudo? Todo mundo entendeu porque estudar espanhol. Isso é uma arapuca. Vamos continuar falando a linguagem do coração. Mas a realidade se mostrou no primeiro encontro. No primeiro encontro que nós marcamos, isso foi em Havana,
foi na casa dessa parente Maritza, que tinha, da Maritza. da Maritza, que era padrinho dela, que era O sacerdote lá da sacerdote. igreja. Não. Na casa dela, o pessoal já nos deu um banho de água fria. Não, a gente não vai seguir o programa porque é muito pesado, já estamos fazendo outro programa de cura, mas esse nós não vamos dar conta. Então foi uma ducha de água fria. E começamos a receber notícias de todos os locais que ninguém queria mais o programa. E olha a notícia, não queriam porque diz que não tinham entendido nada do Claro, que nós tínhamos falado. vocês não falam espanhol, como é que eles vão entender? Nada do que nós tínhamos falado. Eles foram cordiais, na verdade, né? Sim, muito gentis, realmente muito gentis. E aí a Maritza, então, quando já no primeiro local, já falou que não queriam fazer o curso, não queriam fazer o programa, a Maritza parece que se sentiu na obrigação de levar a gente para conhecer em algum outro lugar, em algumas outras pessoas. E ela levou a gente para uma outra cidade, onde ela tinha também uns conhecidos, ela sabia de um outro centro que tinha ali. Não é exatamente um centro espírita como nós temos aqui, mas era um centro onde as pessoas se reuniam para fazer oração, para fazer o seu trabalho de cura, de assistência espiritual, e levou a gente para lá para conhecer. E aí foi lá que eles falaram, interessante, e falaram que gostariam de fazer. Acho que ali foi o primeiro lugar que a gente foi. Evangelização infantil que eles se interessaram. Isso, que eles se interessaram pelo programa das crianças. E depois ela levou a gente para outra cidade, para mais umas 2 cidades, para Camagüey e para Puerto Padre. Porto Padre acho que foi depois, não e foi? Puerto Padre. É, Porto Padre, é verdade. Mas foi para umas 2 cidades onde ela levou a gente. E ali, então, o pessoal começou a escutar um pouquinho, mas meio distante, quer dizer, não entendendo muito bem o que a gente estava falando, mas... E os cubanos acompanharam a gente, né? Sim. Acho que foram 2 carros. 2 carros. 2 carros. E Mesmo porque o que se tem de manifestação espiritualista em Cuba é muito diferente do que tem dentro do espiritismo, certo? Sim. O que é que lá conversou com o espírito é espírita. É espírita. É espírita. Tá. Agora, kardecista, nós temos um grupo da CEPA, que dá um enfoque no aspecto científico, né, que o cubano gosta muito, porque eles têm gostam de estudar, uma né? educação, a maioria tem curso superior, então quando fala em o aspecto científico Espiritismo atrai. científico. O nome já dá uma... E eles começaram a tratar o nosso também como espiritismo científico. para poder atrair. A gente deixou. Lembrando que a proposta da Aliança Espírita Evangélica é o espiritismo religioso, né? O aspecto religioso do espiritismo, né? Não em detrimento aos outros 2, né? Mas aquele de maior relevância por tratar de questões morais, né? Sim. Isso. E então foi muito interessante, porque voltamos para o Brasil, demos em algumas poucas cidades, com a certeza de que se não estudássemos o espanhol, a coisa não ia para frente. Então foi muito interessante. Começamos a estudar, né, para poder se entender. Quando você fala, começamos a estudar, você, a Sandra e mais um grupo de pessoas ou de início só vocês? Nós éramos em 6 que começamos o trabalho, mas logo em seguida, alguns companheiros já sentiram que teria que retornar a Cuba a cada 3 meses. Isso tem uma série de implicações, né? Porque você sai... Tem custo, né? Tem custo. E ficar de 2 a 3 semanas fora do país. E o espírita normalmente tem muita atividade. Né? Ele já está soberbado. Sim, então, sim. como abrir esse espaço? Mas nós fomos de 6, ficamos em 5, né? Depois para 4. Ficamos em 4, estudando e muito interessante. Nós precisávamos levar o programa da escola para um país que tinha uma cultura diferente. E qual foi a marca desde a primeira caravana que nós fizemos lá? Dependendo da cidade que nós estávamos, vinha alguém do local onde a gente ia fazer a entrevista para nos aconselhar a não falar algumas coisas. Porque alguns espíritas que haviam antecedido e iam lá fazer uma palestra, começavam a dizer para as pessoas que o que eles faziam não era espiritismo. Tá? Então, que estava errado o que eles estavam fazendo. Não pode ter altar, não pode... E
nos alertavam para isso, mas não era o nosso objetivo. Mas foi muito importante porque nós nos demos conta de que nós não deveríamos levar o espiritismo, nós deveríamos levar um programa de transformação moral, que foi o nosso foco. Então, e foi muito importante isso, porque estávamos falando de grupos espíritas. Só tinha um grupo em Tonhavana, que era esse da CEPA. Tínhamos um grupo em Camagüey, também aí é mais no aspecto filosófico, e de centros mesmo, acho que só esse. Só. Então, o que vocês estão falando é que o movimento, de uma forma espírita, de uma forma geral, eles entraram lá, mas com a intenção já Converter as pessoas. de conversão. Ou seja, olha, espiritismo é isso, o que vocês fazem não é, então tá espiritismo, errado. não é Ou seja, espiritismo. eles fecharam a porta, Sim, né? sim. Eles fecharam a porta. E nós, pelo contrário, pode ser que não interessa o culto que você está praticando hoje. O nosso objetivo principal é levar o programa de transformação moral. Esse foi a Porque o forte lá é cordon, santeria. Cordão Tem. e santeria. Normalmente essas duas correntes, que nós né? penetramos, mas tem outras correntes fortes também. Tem palo, enfim, tem outras correntes, mas o que mais acabou demandando o nosso programa foi o cordão. O cordon. Cordão. O cordon é aqueles cantos, né, ritmados. Isso. Uma tradição Como se fosse indígena. nativo, né? De bater o pé, até Sim. eles chamavam de rompe-sapato, porque dá aquele ritmado, Sim. aquele ritmo que faz, então, a conexão. Mas foi muito interessante, porque estávamos falando de organizar. Nós precisávamos, então, mentalizar o programa e como levar a escola para Cuba de uma forma totalmente diferente do Brasil. Porque aqui no Brasil, qual é a estrutura da escola? Tem dirigente, tem expositor. Tem Aula casa semanal. espírita, A estrutura física pronta, tá Pronta, montadinha lá, né? E lá não tinha dirigente, não tinha expositor. Não tinha discípulo nenhum para ser dirigente. E a estrutura física também precária, né? Também. Precário. Muito Bom, precário. É onde tinha espaço. Porque os centros espíritas fecharam as portas de imediato. Porque se sentiram ameaçados com essa nova proposta. Então, nós fizemos encontro em loja maçônica, nas casas das pessoas, a grande maioria em casa de pessoas, e quando não havia espaço dentro da casa, porque a situação de moradia lá não é muito ampla. E, às vezes, tínhamos que fazer embaixo de uma árvore, que é diversas turmas. A gente conduzia os encontros, por sorte não chovia. Mas tinha uma mangueira lá que, numa época, começou a amadurecer manga, que a gente tinha que desviar, mas foi muito interessante, porque isso nos deu assim, uma visão muito grande da escola, coisa que não tínhamos. A gente pensava que tinha, pensava que conhecia, mas essa força, claro que a espiritualidade estava orientando a gente. Nos deu uma visão muito clara. E um fato muito interessante que nós percebemos é que a visita a cada 3 meses, quando chegou no momento da escola, era mais ou menos o período de implantação de um novo hábito ou de uma ferramenta. Da escola, né? Da escola. Então, a gente verificou o seguinte, que como não tinha essa programação toda arrumada, como a gente está acostumado aqui, a gente precisou organizar um tipo de uma apostila, de um manual, para que essas aulas pudessem acontecer semanalmente, e aí, como o dirigente não pode estar semanalmente com eles mesmos, com este manual, fariam as aulas, estudariam os livros, fariam as aulas, e os dirigentes só iriam até lá a cada 3 meses. Foi quando a gente verificou que a cada 3 meses a gente estava exatamente nos pontos cruciais da escola. Era a aula inaugural, era a implantação de caderno de temas, implantação de caderneta, passagem de grau. Então, dava exatamente o período correto para que o dirigente fosse fundamental neste período. O restante das aulas, eles mesmos se organizavam
para ler o livro, ler a literatura que a gente tinha levado e eles mesmos conduzirem as suas próprias aulas. Ou seja, de 3 em 3 meses vocês iam lá para fazer a manutenção do programa. Isso. E implantar as ferramentas. Sim. Agora, é muito interessante porque quem conhece o programa diz, mas como é possível? E a parte do dirigente? Então, nesse manual que a Sandra mencionou, tinha o programa da aula, toda a sequência, a rotina, e a parte do dirigente constituía as instruções. Havia no manual uma parte de instruções. Cada aula tinha uma instrução, que é o assunto do dirigente. Então, eles mesmos liam com antecedência a aula, tinha algumas perguntas de fixar conceitos e tinha a parte do dirigente onde era passada a instrução no dia. Então, essa foi a forma que foi possível montar. O que nós observamos? Que isso foi muito interessante, porque desde o curso básico, eles começaram a se estruturar de coordenar horário. Curso básico do Espiritismo. Curso Sim, básico de curso Espiritismo, que davam 6 meses, 3 e 3, o programa tem 16, 17 aulas, e eles estendiam por 6 meses. E eles treinavam isso. Então, quando eu começava a escola, eles já tinham a rotina de como proceder. E eles mesmos se organizavam, cada semana era um em rodízio, se organizavam, um para ser o secretário, anotar a presença, o outro para fazer a leitura. Você acha que essa organização deles, esse interesse é pela novidade em princípio ou surgiu porque eles precisavam de algo para dar mais sentido às suas próprias vidas? Porque a gente sabe da história do povo cubano, é uma história muito sofrida. Isso. Eu acho que é tudo isso e mais alguma coisa. Realmente, eles tinham interesse em um programa. Primeiro que chamou a atenção os livros. Para quem não tem literatura, está ávido de um conhecimento novo. Lógico, a última, 1859, era 1959, a última literatura deles ali. Então, Espírita. isso de uma forma geral. Primeiro é isso. Segundo, é que tem essa insatisfação. A pessoa queria realmente ter um novo conhecimento. E, às vezes, eram pessoas simples. Em muitos grupos eram pessoas muito simples. E tem um outro fato, que eram pessoas já preparadas para conduzir o programa. Então, a gente percebe que, no início, tinha muitos com uma capacidade de liderança muito grande de compreendiam o programa. Então, boa parte deles já eram espíritos já comprometidos e preparados. Mas tem tudo isso que você comentou, o desejo de conhecer, porque é uma forma da pessoa se destacar também, um conhecimento que o pessoal não tinha. Então, foi muito interessante, porque teve muitos fatores, não foi um só. E tem também o fator, em alguns grupos, a gente percebia isso, porque a espiritualidade orientou para aquele grupo aceitar o programa. Então, eles obedeceram. Tem uma história que eu acho muito curiosa. Eu estive com vocês lá em 2014, né? Onde a gente fez algumas capturas de imagem para o documentário sobre o processo, a escola de aprendizes em Cuba. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que foi um detalhe que a Sandra levantou na época que a gente estava conversando sobre o assunto, que é como que eles... tinha até briga quando chegava livro, né? Tinha gente que chorava. Conta pra gente essa parte aí. Era emocionante, porque a gente tinha um kit de livros que a gente levava para cada grupo que estava começando a fazer escola. E então, por exemplo, assim, num dia que a gente estava lá reunido, tinha 10 grupos que apareciam. E a gente estava levando naquele dia, por exemplo, 5 kits. Então, tinha que distribuir os livros para as pessoas. E aí chegava na hora, quando você distribuía para um, o outro já avançava em cima e ficavam assim disputando os livros para querer. E a gente tinha que estar lá, se intrometer e falar, não, nós vamos marcar para trazer o próximo para vocês, ou ter que dividir a quantidade de livros para os 2 grupos, porque eles disputavam realmente os livros chegando. A gente fala, meu Deus do céu, a gente vê livro jogado no Brasil, e aqui o pessoal brigando para conseguir um livro, para poder fazer uma leitura. Sabe que uma imagem que me ficou muito, muito forte quando eu estive lá com vocês, nós estávamos saindo para almoçar.
paladar, né, que chama lá? Paladar. Sim. Os paladar, Em né? função de uma novela brasileira. É? Eles assistem muita novela brasileira, né? Muita Alimenta novela, muito eles na muita novela brasileira. E nós estávamos saindo e eu percebi um senhor com uma caneta assim, ele tentando escrever num papel e não tinha mais a caneta. Aí eu entrei lá, eu fui na van, peguei, porque a gente leva, né, um monte de caneta para eles lá da escola. Eu dei a caneta para ele. Ele chorou. Ele chorou e eu queria chorar também. Eu falei, mas eu não posso chorar, porque se eu chorar vai ficar dois aqui chorando, né? E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, você vê, ele chorou porque eu dei uma caneta para ele. Sim. Eles são muito carentes. E reconhecidos demais por qualquer coisa que você realmente ofereça. Você vê que é da necessidade ali do momento. Eles são muito reconhecidos com isso. Muito. Fala uma coisa. Vocês chegaram lá, encontraram... claro que hoje a gente sabe que a situação em Cuba está bem pior. Mas vocês encontraram uma realidade completamente diferente. Sim. Né? Por mais que a gente veja a pobreza aqui, mas chegando lá, quando você vê aquelas condições, qual foi o impacto que vocês tiveram disso? Porque assim, não dá vontade de você levar coisas materiais também? Sim. Bem, a gente pode lembrar que na primeira caravana nós fomos em janeiro de 2009. Porque a proposta é levar a espiritualidade, certo? Sim. Isso. Mas em outubro de 2008 teve um ciclone que devastou aí. Aquela região para ser devastada é absurdo, né? Então nós chegamos num ambiente como esse. Quando fomos para o interior da ilha, tinha lugares devastados. Estava lá, o ciclone passou, então as dificuldades maiores, muito maior. E isso que você está lembrando, realmente dava, mas nós tínhamos que escolher, levar coisas ou materiais ou livro, porque tem limite de ingresso. Porque a gente levava tudo na nossa bagagem, não tinha assim um container para levar. A gente levava todos os livros, a gente levava dentro da nossa bagagem. Então a gente levava um mínimo de roupas possíveis, para a gente só poder se trocar mesmo, e a outra quantidade de peso que era permitido no avião, a gente levava de livro. E dividia os livros entre as pessoas que estavam indo. Cada um tinha que levar uma quantidade de livros para a gente poder distribuir lá. Então, não tinha outra coisa para levar. Mesmo que a gente quisesse levar roupa, levar outra... ou a gente levava livro, que era o nosso objetivo, ou levava outra coisa de roupa, outra necessidade. E a gente levava livros. Muitas e muitas vezes nós levamos assim, era o limite de peso que a gente levava de livro. E levava a roupa para poder trocar mesmo, contadas as peças para poder entrar lá. Quando vocês implantaram já, na primeira viagem que vocês conseguiram implantar as escolas, vocês fazendo essa manutenção de 3 em 3 meses, em quanto tempo vocês sentiram que realmente a escola falou assim, olha, aqui o negócio vai pegar, a gente vai fazer o trabalho, virar as costas e ir embora, mas eles vão poder conduzir isso. Vocês sentiram isso em quanto tempo? Olha, eu não lembro desse sentimento, porque tinha tanta atividade para fazer, tinha que organizar o programa, a gente trabalhava aqui intensivamente, não dava para pensar em outro assunto, tinha que montar o programa. E isso era trabalho de muitas e muitas horas. Tinha que dar continuidade à tradução. Então, nós estávamos voltados o tempo integral, excluído as nossas atividades nas casas espíritas que nós tínhamos, que eu particularmente reduzi, muitos de nós reduzimos a atividade na casa espírita e no próprio movimento para poder centrar em preparar esse material. Porque chegou uma época que as turmas não começaram todas ao mesmo tempo. Então, algumas turmas começaram nessa nossa na terceira viagem, na verdade. Né? Na terceira viagem começou. E aí, esses grupos foram se ampliando, outros grupos começaram a se interessar para querer começar. Então, não teve um momento que a gente tinha a turma que estava na aula 1, tinha a turma que estava na aula 23, tinha a turma que já estava na aula 32, né? Então, a gente começou a ter turmas em vários momentos. E a gente falou, opa, pera um pouquinho. Não dá para cada grupo começar quando eles bem quiserem. A gente tem que marcar um período
para eles começarem as aulas. E aí, quando a gente vem para cá, a gente vai dar aula 1, vai dar aula 13, aula 23, aula 32, ou a aula de exame espiritual, para que a gente conseguisse dar conta de passar em todos os locais para poder dar aula como dirigente. Houve resistência por parte de alguns grupos que aderiram e depois, olha, a gente não quer mais, começou, viu que não era, porque escola, a gente sabe, a escola de aprendiz do evangelho, aqui no Brasil a gente já vê essas questões, né? Sim. Eu acredito que lá aconteceu também. Claro. Tivemos por diversos motivos. Primeiro, os grupos que estavam interessados nos livros. Tendo os livros, já a escola já exige um certo esforço. E nas condições que estavam lá, muito mais esforço. Quer dizer, comparado com a escola que temos aqui no Brasil, a escola que temos aqui é muito tranquilo, está tudo organizado, está tudo estruturado. Muitos alunos só se preocupam no dia que vai para a escola. Lá não, lá eles teriam que fazer uma lição de casa. Então é muito esforço, exigia muito, em condições muito adversas. Por exemplo, só o fato deles terem que se deslocar para um local de escola já é uma dificuldade. E a questão do transporte lá, né? Porque não tem o transporte. Porque eles teriam que ir a pé, de bicicleta, de carona, esperar uma carona para poder chegar na turma da escola. Mesma quantidade de livros, por exemplo, tinha uma turma lá que tinha 30 pessoas, mas tinha 10 livros do iniciação. E aí, como fazer para ler? Eles tinham que se organizar para uma pessoa ficar com um livro durante 2 dias, passar para um outro que morasse mais próximo ali, para que o outro pudesse ler a aula também. E assim, eles dividiam para poder estudar, para poder ler. Para chegar no dia da aula, tá lido. No dia da aula, ter lido o capítulo, pelo menos. Você vê, é uma realidade muito que a gente diferente. nem imagina aqui, Não. né? Não, condições muito diferentes. É por isso que as primeiras turmas, os primeiros alunos, eram pessoas já escolhidas pela espiritualidade. Não é um aluno normal. Que ia só por curiosidade. Não, tinha mais coisa além de curiosidade. Tinha Sim. aquela necessidade interior, aquele compromisso espiritual, que não era só curiosidade. E a escola contrariava muito costumes dele, né? Por exemplo, a questão do horário é mais ou menos, como eu disse, muito parecido com os nossos irmãos Sim. De lugares mais tranquilos. E o horário é alguma coisa que pegava muito neles. Chegava atrasado, não entrava. Não entrava. Como regra da escola. O horário para começar é tal horário, então vamos começar nesse horário. Ah, mas não tem transporte. Sai mais cedo. Vem de carona. Faz alguma coisa. Mas chegou atrasado, não entrou. É porque senão É não falta, implanta. é falta, Senão não. é falta. Já começou de ser semanal, que tinha muitos lugares que queriam que fosse quinzenal. Não, a aula da escola de aprendizes é semanal, com dia e horário marcado, horário para começar e horário para terminar. Olha só que interessante, né? Vocês chegaram lá, não interferiram no sistema deles. Não. Olha, a tua religião, se é o cordão, se é a santeria, isso para nós Exatamente. não importa. Nós não vamos interferir. Mas a escola, ela tem um sistema, ela tem um objetivo. Para Isso. alcançar esse objetivo, vocês precisam fazer isso. Se vocês quiserem, vão ter que se adaptar ao sistema da escola. É que, aliás, também não acredito que tenha sido tão difícil assim, porque eles são um povo bastante disciplinados, não são? Esforçados. Aqueles que fizeram a escola são, porque quem não era, desistiu. Nós começamos cerca de 200 turmas em Cuba. 200 turmas Cerca de de escola 200. de aprendiz em Cuba. Que concluíram, que acabaram assumindo o terceiro compromisso, cerca de quase 100 turmas. Eu não tenho o número exato, 90 e poucas turmas que já concluíram. E tem outras em andamento. Mas dessas quase 200, então quase metade não concluíram. Né? Então, e lá nós tínhamos algum... Por quê? Porque é muito rigor para eles, para alguns. Realmente é muito mais rigor do que nós temos aqui no Brasil. Porque o
pessoal tinha que ser enquadrado. Mas foi isso. Quem fez o programa, quem conseguiu fazer o programa, conseguiu assimilar a disciplina, conseguiu alterar seus hábitos. Por que a Sandra comentou que eles queriam ter encontro quinzenal? Porque na prática deles é uma prática quinzenal. Ah, Então, tá. No cordão ou nas É outras quinzenal. atividades é Quinzenal. quinzenal. Então eles queriam também, se é uma atividade... Mesmo porque quinzenal. se fosse quinzenal, o programa ia estender muito, né? Não, mas nem poderia, porque nós sabemos que a escola, uma vez por semana, ela tem esse ritmo. O prazo né? suficiente para você poder se enquadrar no... E o ritmo de maturação. Se Aham. você Sim. tem um tema numa semana, você tem a maturação daquele assunto durante a semana. Se você fica 15 dias, ele se... Teve um determinado momento, então, vocês chegaram com a Escola de Aprendiz do Evangelho, mas teve um determinado momento que os grupos ali, eles se interessaram pelo restante do programa, ou seja, a gente queria conhecer o curso de médiuns, a gente queria conhecer a evangelização infantil, ou vocês que ofereceram, como que foi isso? Não é bem oferecer, faz parte do programa. Olha, como é que é o programa da escola aqui? Então, chega num determinado ponto, é oferecido o curso de médiuns. Usou-se o mesmo processo. Chegou num determinado momento, olha, esse momento vai começar o curso de médiuns. Vocês vão querer fazer o curso de médiuns? É outro dia da semana, é mais um momento, é mais... Tudo bem? Passou para o segundo ano. No segundo ano, o que acontece com o servidor? É oferecido O trabalho. trabalho. Então, as opções para eles poderem se habilitar para o trabalho. Então, foi oferecido o curso de evangelização infantil. Que pegou lá, né? Que foi o primeiro curso Que oferecido. pegou, né? Que muita gente não acreditava que pudesse É acontecer. verdade, né? Porque as crianças lá em Cuba são... É o governo que É tem o a governo que tem a responsabilidade, né? Muita gente não acreditou. A gente foi até o ministério, né? Como é o... Educação planificada, né? Isso, ao ministério que eles têm lá, De sobre escritório assuntos de religiosos, né? A oficina de assuntos religiosos. Fomos lá conversar com a ministra, com o responsável, e o que a gente queria fazer, que era exatamente levar esse programa de moral para as crianças. Explicamos direitinho como é que era, e aí foi permitido. Demos o curso de evangelização infantil, e em muitos grupos, eles montaram a evangelização infantil, e ainda existem muitos grupos que têm a evangelização muito bem organizada. Depois a gente levou também os cursos de para expositor, o de entrevistador, porque depois que eles começaram a fazer o curso de médiuns, que fizeram toda a parte de médiuns, fizeram a parte dos passes, que já estavam assim preparados já para começar o trabalho da assistência espiritual, foi oferecido então o curso de entrevistador. Na verdade, todos os cursos que a gente faz aqui foram levados para lá também para que eles pudessem desenvolver o trabalho deles. E como é que foi essa história do curso de médios? Porque o sistema deles lá é empírico, Sim. né? No processo da santeria. Sim, é verdade. Mas também era um atrativo, todo mundo que queria fazer o curso de médio. E para nós faz parte do programa. Chegou na aula 48, não na primeira turma que tivemos que organizar, mas chegou na aula 48, já era a inscrição do curso de médio. Então, faz parte do programa. Não é uma opção, faz quem quer. Na aula 48, todo mundo está inscrito. Então, se a pessoa não estava conseguindo frequentar a escola, fazer a caravana e fazer o curso de médium, não podia continuar no programa. É uma dificuldade. E é muito interessante que quanto mais dificuldade a gente impunha, menos desistência ocorria. O pessoal acha que percebia, não, esse assunto é sério. Não é um assunto tranquilo. Não é faz se quiser, porque Não. se faz se quiser, se faz se quiser porque não tem importância. Se der tempo. É porque você está tratando da sua imortalidade, né? O mesmo programa de evangelização infantil, todos os alunos faziam. Sim. Não importa se ia trabalhar. Mesmo ou não- Não. Mesmo tinha- não trabalhando depois faz na parte do evangelização programa. infantil. Mas ele conhecia, né? Conhe- Faz conhecia. parte do programa. Se precisar do cara amanhã, ele fala, eu sei. Então, você perguntava se teve resistência. Teve resistência. Teve grupos que realmente é uma carga
muito pesada, mas se nós não fôssemos com esse rigor, eu acredito que teria fracassado a implantação lá. Porque era rigoroso, era diferente, exigia, Sim. e as pessoas começaram a ver resultado, né? É porque é um momento de virada na história isso, né, gente? Entrou com religião em Cuba. Porque falar disso é uma coisa extremamente... Para algumas pessoas, como assim entrou com religião em Cuba? A pedido do próprio Fidel Castro na época, né? Que pediu para que as religiões fizessem alguma coisa por Cuba. Foi isso mesmo, né? Foi uma visita do Papa, que esteve lá, então... João Paulo II. Isso, que ele deu abertura, por ser também um reconhecimento, eles viram, e abriram, então, para as outras religiões se aproximarem. E é muito interessante que nessas nossas caravanas, depois de 2009 até 2019, todos os fatos marcantes que ocorreram em Cuba, nós estávamos presentes. Ah, é? Teve a visita do Papa, a segunda visita, a visita do Obama, Sim. Obama. que coincidiu, a morte do Fidel. A gente Vocês estavam lá? Também, lá. em todos os fatos marcantes coincidia com a visita das caravanas. Só ciclone que aconteceu só uma vez que... Ciclone vocês não pegaram, né? Pegamos um. Ah, pegaram? Só um. Ah, mas sobreviveram. Sobrevivendo. Ficamos no olho lá do ciclone. Olha só, hein? Sabe? Pessoal, vamos aí dar o seu like no nosso canal, se inscrever, façam perguntas para o Luiz e para a Sandra. Não podemos esquecer da nossa técnica aqui com o comando do Leandro Costa, e ele trouxe para abrilhantar aí a sua estadia aqui conosco, a Michele. A Michele está aqui conosco hoje. Então, se vocês quiserem fazer pergunta para a Michele também, aproveitem que a Michele está aqui, ó. Michele já esteve lá também para dar o curso de pré-mocidade. Olha lá, a Michele esteve em Cuba para dar o curso de pré-mocidade, hein? Tá escondidinha lá, Foram né? todos os cursos, evangelização, pré-mocidade, mocidade, né? Todos os cursos que nós fazemos aqui também foram oferecidos lá. Bom, houve um momento em que vocês não puderam mais ir por causa da pandemia. Sim. Qual é o resultado do trabalho de vocês lá? O que vocês estão vendo hoje? Tem informação? Como é que tá a situação lá do programa da Escola de Aprendizes em Cuba? Nós temos algumas informações, não são de todos os locais onde tivemos grupos, mas alguns grupos permanecem. Em Havana, tem um grupo que formou, na verdade, um centro, abriu um centro espírita, é o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho Havana, que montou a sua casa ali em função da escola. Esse grupo permanece. Em Havana tem um outro que continua com a Escola de Aprendizes, com as atividades normais. Em Camagüey também continuam os grupos de escola. Em Baiamo também houve até agora, nesse mês de março deste ano, o ingresso da FDJ, que foi o primeiro ingresso que eles fizeram sem a presença dos brasileiros. Eles conseguiram... No ano passado, em Havana... Foi 2019... Agora, 2022. 2022, que teve em Havana, e agora em março de 2023, que foi em Baiamo, que era o pessoal de Baiamo, o pessoal lá de Entronque e de Manzanilho, né, que fizeram. Então, tem grupos que ainda continuam com a escola, com as atividades normais, tendo evangelização infantil, tendo todas as atividades normais. Então, e uma notícia agora, com esse curso de dirigente, de aprimoramento de dirigente que nós estamos tendo aqui no Brasil, está sendo feito agora um curso desses lá para os dirigentes de escola de aprendizes do Evangelho lá de Cuba. Mas eles sabiam disso aqui? Tinha informação? Já passaram, já começaram a fazer. Já estão fazendo. Ah, é? E, bom, você comentava como que nós sentimos. Primeiro, mesmo quando nós estávamos indo, teve um fato que me deixou assim muito contente. Foi uma declaração, porque nós íamos lá em Cordão, em Santeria, nos grupos que nós impartimos as escolas de Santeria, lá seria o equivalente a Quimbanda aqui. Certo. Havia sacrifício de animais. Então, essas pessoas, com o programa de escola, continuaram com o trabalho de Santeria, mas deixaram de fazer sacrifício de animais. E no Cordão, teve aquela senhora lá de Niqueiro,
nome dela me foge agora, que ela fez um relato também sobre no final da escola. Quando ela ingressou na FDJ, ela fez o seguinte relato, que eles iriam continuar o trabalho de cordon, mas só que eles iriam fazer um trabalho conhecendo o que estavam fazendo, porque antes eles não sabiam. Então, agora, com propriedade, eles iriam conduzir um trabalho. Quer dizer, as pessoas mudou a forma deles praticarem os outros segmentos, vamos chamar espiritualista, em função da escola. Então, houve uma mudança em todo o padrão vibratório da ilha. Por quê? Só as vibrações das quinta-feiras já contribuem com isso, a vibração das 22 horas. Então, o ambiente espiritual alterou. Eu acho que foi muito providencial, porque eles estão passando por uma aprovação agora muito grande. É a mais difícil da história. Difícil. É a mais difícil da história. E tem esse pessoal para dar sustentação. Então, são esses grupos. E o mais importante, foi uma mensagem da espiritualidade dizendo que os brasileiros iriam levar a escola de aprendizes para Cuba e os cubanos iriam levar a escola de aprendizes para os Estados Unidos. E isso está acontecendo. Está acontecendo. Tá acontecendo. Nós temos lá 12 discípulos cubanos que estão ali na Flórida e já terminaram uma primeira turma. Vai terminar agora o programa de escola, terminar o estudo do Livro dos Espíritos e vai haver ingresso em outubro. Então, vai ser o primeiro ingresso. Esse grupo fez curso de médiuns também. Curso de médiuns também. Eu queria levantar aqui uma história a parte cômica dessa, porque muitos lances sempre tem umas coisas muito curiosas. Eu queria que vocês contassem pra gente a história da multa. Bem, isso é para a gente ter uma ideia de como a espiritualidade nos ajuda. Multa de trânsito inovadora, hein? Multa de trânsito. Mas antes da multa, a gente teria que chamar a atenção o seguinte, nós fizemos 45 caravanas, e cada caravana em cerca de 10 cidades, e muito interessante, em todos esses encontros, nunca chegamos atrasados. Só uma vez que atrasamos numa turma, porque furou o pneu. Mas o interessante é que, às vezes, a gente tinha que andar no limite permitido. E a espiritualidade nos ajudava muito, porque quando passava por um posto policial, por um guarda que estava... ele estava dormindo, estava olhando para o Virado lado, pro outro coçando lado, o pé. fazendo qualquer coisa, menos olhando para a estrada. Mas aconteceu uma vez. Uma vez a gente estava voltando e um policial pediu para a gente parar e vinha um carro atrás. O carro que vinha atrás, ele foi brecar, acho que o freio devia estar com problema, e fez um ruído estranho. E o guarda ficou todo eriçado. Chegou lá e para o motorista, o senhor não sei o que, tarará, e eu vou te multar. E o motorista olhando... Tá bom. Aceita a a multa? Vai ser 3 Ave Maria e 5 Padre Nosso. Multa em oração. Você vai ser multado e você vai ter que fazer oração para pagar essa multa. O que a gente riu depois, realmente, porque a gente nunca esperou uma multa desse Em forma de tipo. oração. Em forma Você de vai ser oração. multado. Tá bom. Você vai rezar agora. Será que o plano espiritual estava atuando aí? Nossa! A gente sentia na pele mesmo, assim, o plano espiritual. É verdade. É verdade. Atuando, assim. Da gente conseguir chegar em todos os encontros, chegar na hora. Apesar de todos os contratempos, de quebrar carro, de não achar, enfim, a gente conseguir chegar na hora, dar aula direitinho ali. Gente, só mesmo o plano espiritual. Eu me lembro de nós lá andando pelos lugares, assim, uns lugares escuros, eu com o equipamento nas costas, eu olhava e falava, meu Deus do céu, se me roubarem aqui, eu não tenho para quem reclamar, né? E é engraçado que nada acontecia, assim, era uma situação... Nada, e coisa assim, teve uma das vezes que a gente esqueceu algum objeto no hotel, a gente deixou no hotel e foi para outra cidade. Consideramos como perdido. Você vai deixar uma coisa no hotel, tudo bem. Na volta, a gente ficaria de novo naquele mesmo hotel. Na volta, a gente ficou vários dias em outra cidade. Quando a gente voltou, o pessoal do hotel sabia que era da gente,
foi lá e devolveu o objeto para a gente. Eu falei, quando acontece um negócio desse? Sim. Num hotel que tem muita gente transitando, Uma rotatividade e a necessidade do país. sem devolveram direitinho. Então, tem umas coisas assim que a gente fala, não dá para acreditar, né? Não dá. E realmente acontecia isso. Muitas coisas interessantes aconteceram com a gente. Bom, vamos lá. Leandro, temos perguntas? Temos participação de cubanos na live hoje, hein? No podcast, hein? Olha aí, temos cubanos aí. Quem são? Quem é, o Leandro? Tem o nome? Vou resgatar aqui. Mercedes Silvério, é isso? Mercy, a Ela está Mercy. em Miami, a Ela está em Miami. Ah, A Mercy é de Mercedes Havana Silvério. e agora está em Miami. Muito bom. Como é que tá a comunicação com Cuba? É uma pergunta da Rosa aqui, Rosa Toledo. Foi Olha, com vocês para lá, Rosa, né? Foi, a Rosa foi Foi, algumas foi. vezes. A gente está com alguns grupos, a gente está conseguindo bem a comunicação. Então, com o pessoal de Havana, a gente consegue se comunicar bem. Com o pessoal de Baiamo, com Guissa, com a Marisbel, de maneira especial. Então, a gente consegue... Essa comunicação é o quê? Pelo o celular? WhatsApp? Ah, é? O WhatsApp. Mas é muito pontual o negócio, porque não é Sim. todo mundo que tem acesso, não, certo? Não é todo mundo, mas a gente tem conseguido, assim, Mas eles conseguem. de maneira regular. Regular, assim, pode ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. A gente tem conseguido manter a comunicação com o pessoal, mais por WhatsApp. Tudo bem. Ó, tem uma pergunta aqui de uma pessoa aqui, não sei se vocês conhecem, Leandro Costa. Já ouvi falar. Quantos colaboradores realizaram essa atividade presencial, né? Quantas caravanas? Vocês sabem quantas caravanas já foram feitas? Nós fizemos 45. 45 caravanas. Lembrando que cada caravana é uma a cada 3 meses, certo? 3 meses, fazia Quan- 4 por ano. De 2009 a 2020, a 2019. 2019. A de 2020, que seria em março, estava marcado para o início de março. Mas Foi quando... no início de fevereiro, a espiritualidade disse para não ir. Que foi exatamente quando estourou a pandemia. Então, teve a instrução, eu sou um obediente. Perdemos passagem, perdemos reserva. Ah, já tinha comprado tudo? Tudo é comprado com... E a gente nem entendia direito por quê, mas nunca houve, em nenhuma das 40 e poucas caravanas, nunca houve nenhuma falando, não vão, não vai agora. Nenhuma. E nessa, mas como assim não vai? Por que a gente não vai? E a gente foi preparando tudo, preparou até o que a gente sempre fazia. Aí chegou no mês de chegou em março, que já estava previsto, que aí estourou realmente tudo, que aí não pôde mais transitar, parou tudo, a terra parou, né? Sim. Então, realmente a gente não conseguiu ir mais. Mas estava tudo preparado, planejado, comprado, agendado, para que a gente fizesse a nossa caravana de março. E aí não foi possível. Bom, eu vou fazer uma pergunta, mas é meio óbvia, né? Há planos para voltar? Planos há. Depende das condições da Planos ilha. há. Porque a situação lá hoje é Depende das perigosa, condições da né? Ela não é nem problemática, ela é uma situação perigosa lá. A dificuldade é a seguinte, a partir de março de 2020, a situação de aluguel de carro já não era muito tranquila. Eu me lembro que da última vez que vocês foram já estava bem complicado pegar um carro para alugar, né? Muito difícil. E de lá para cá eles não puderam renovar a frota, então praticamente é muito difícil alugar o carro lá. E se conseguir alugar o carro, está sem combustível. Então há um racionamento de combustível. Eles priorizam... A Venezuela bastante, dava, né? A antiga fazia, mas agora também já não. Eles têm lá, então é muito difícil. Fora isso, com a pandemia, desestruturou toda a estrutura que nós tínhamos de hospedagem, porque nós ficávamos lá no que eles chamam de casa de renta, que são casas particulares que tem um cômodo que alugava para turista. E era melhor do que os hotéis, tinha condições melhores, era mais atendido, era pessoal, e a gente já tinha estrutura em todas as cidades. E com a pandemia, isso daí se desestruturou. A questão de alimentação também complicou mais ainda. E eles tinham 2 moedas na época. Hoje foi unificado em uma moeda só. Ah, agora é uma só? Agora é uma só. E isso trouxe uma Que era o peso cubano e o cook. E o Isso. cook.
Cook era para turista, Era certo? para turista, era com um lastro em dólar, né? Euro, né? A gente trocava em euro, mas o parâmetro era dólar. Era dólar, tá. Tanto é que eles chamavam de dólar. E agora ficou unificado e isso desestruturou. O pessoal perdeu a noção de preço. Então a inflação disparou. E o pessoal está sofrendo muito com isso lá. Falta de alimento, porque a distribuição piorou, a Não distribuição. tem combustível para estar transitando com alimento também? Então a situação está muito difícil. E os próprios cubanos, a gente sempre pergunta como é que está, e eles dizem, não, ainda não é hora de vir. Ah, Não está em tá. condições. Então a gente tem orientação, porque é muito difícil. Eles mesmos têm muita dificuldade lá. Agora, claro que a gente gostaria, se não fosse, pela escola, sem sombra de dúvida. Mas que nós acabamos fazendo muitos amigos ao longo do tempo. Sim. Então, a gente está com esses companheiros. Então, a gente... Agora eu vou colocar um sal nessa comida aqui, hein? Um tempero aqui, hein? Uma pimenta. Vocês não receberam convite de morar lá? Sim, não, houve... Na época que a caravana estava em plena Sim. atividade? Tinha uma companheira lá que até chegou a ver no Ministério e ele sinalizou que nós falamos que gostaríamos, mas não em conversa, assim. Em conversa. E eles levaram e foi autorizado. A gente poderia mudar para lá, só que não dá para abandonar a família e as nossas atividades espirituais aqui também estavam em andamento, mas houve um momento em que houve a sinalização que nós poderíamos, sim. Fala pra gente um pouquinho da experiência de trazer os cubanos para cá, porque vocês trouxeram algumas pessoas. Qual foi a dificuldade? Qual foi a intenção de trazer? Como que isso começou? Bem, primeiro, as nossas caravanas, nós íamos além dos caravaneiros, a gente também levava os cubanos junto, para eles conhecerem os outros grupos, para ver... Outras cidades de Cuba ainda. Mas podia fazer isso? Podia. Cubano no mesmo carro que brasileiro? O policial que tem alguma dificuldade, mas assim era permitido. Tá. Então, nós tínhamos a permissão. Porque, claro, toda pessoa de fora que vai lá, o governo vê o que é esse pessoal. Quando perceberam que realmente o nosso aspecto só tínhamos interesse em levar um programa de melhoria moral, o governo abriu muitas concessões para nós. A Sandra mencionou uma delas, que foi a evangelização infantil. Sim. Eles adquiriram confiança de que a gente estava bem intencionado. Porque a cada caravana a gente apresentava na oficina de assuntos religiosos toda a programação que a gente ia fazer, tudo que a gente ia fazer, quantas pessoas iriam. Então, eles começaram a permitir também que cubanos fossem acompanhar. Então, a gente de Havana, vamos lá, vamos até Guantánamo. Então, tinha um X de pessoas, por exemplo, 2 cubanos poderiam acompanhar essa caravana em todos os locais onde a gente fosse. Então, para eles conhecerem também como era desenvolvido esse programa nos outros locais, para que houvesse também uma integração entre eles, entre o pessoal das várias cidades. E muitos não conheciam as outras cidades. Olha só, hein? Então, e a ilha de Cuba é desse tamanho, né? Mas muitos nunca tinham comprida, saído da né? sua localidade ali. A Sandra mencionou de Havana a Guantánamo, são 800 e poucos quilômetros. Sim. Então, cada caravana nossa, nós acabávamos dirigindo cerca de 2.500 quilômetros. Algumas delas chegou a 2.700, mas a média era 2.500 quilômetros. Para dirigir durante 3 semanas, dirigir essa quantidade de turma e dar aula. No pico, nós tivemos 80 turmas simultâneas. Nossa dando Senhora. 80 E tinha turmas. que verificar caderno de Caderno de temas, tema, caderneta. pessoal, normal, como todo e qualquer dirigente. E é engraçado porque, assim, parece que não. Tudo bem, depois que você termina a caravana, você percebe o desgaste, mas lá parece que você não sente tanto, né? Você está numa motivação, numa vibração ali que o plano espiritual sustenta, que é um negócio impressionante, né? Até quem não é médium sente, né? Sim. É um negócio impressionante isso lá. Até quem não é médium volta e fala, não, tem alguma coisa ali. Alguma coisa tem ali. Mas fala pra gente, trazer os cubanos pra cá. Bem, então, primeiro foi essa, para eles se interagirem. Depois, só a gente levar
o programa, para sentir que o programa lá era o mesmo programa daqui. Então, a partir de 2016 ou Que foi 2017, numa RGA, né? a gente trouxe Reunião Geral da Aliança, Isso, né? Aqueles RGA. encontros anuais da Aliança. Isso. para eles verem como eram esses encontros, para eles também reproduzirem lá, fazerem o encontro deles, que fazem, não nacional porque a dificuldade de transporte, mas fazem por região, eles fazem um encontro periódico. Então foi uma coisa muito rica. É claro que todos queriam vir, mas nós convidamos aquele que nós sentimos que tinha um potencial de liderança. De multiplicação também. Multiplicação. Por exemplo, a Mércia, que está nos acompanhando, foi uma das que vieram aqui para o Ela Brasil. veio para cá. Ela veio pra E cá. eles, como que é o trâmite de trazer esse pessoal? Era difícil fazer esse pedido para o governo? Como que é? Tinha uma licença especial para pedir, mostrando o tempo que eles iam ficar. A gente tinha que se responsabilizar pela estadia deles aqui. Então, e na primeira acho que vieram quantos? 10? Mais ou menos. Mas 10, né? Porque veio alguns 10. da mocidade também, que veio o pessoal para a mocidade. Na primeira leva já vieram 10 cubanos. 10 cubanos. 10 cubanos da na primeira parte do leva. governo cubano não tivemos nenhum empecilho. Realmente tivemos todo o apoio da Oficina de Assuntos Religiosos, todo apoio. Pudemos desenvolver o nosso trabalho sem Sim. nenhum empecilho. E a dificuldade era aqui do consulado brasileiro. Lá. Ah, é? Estranho, 10 cubanos vou fazer lá. Vão invadir. Cuba está invadindo o Brasil. Então houve lá, mas também contornaram. Essa foi a grande dificuldade. Quer dizer, grande não, foi uma dificuldade. Mas da parte do governo não teve nenhuma e da Nada, parte foi tudo dos tranquilo. cubanos também. Eles se prepararam para vir para cá, todos eles Sim. fizeram um curso de português. Né? Aí foi a hora da forra, né? Agora vocês vão aprender o Agora português. mudou, né? Agora eles vão aprender. Agora vocês vão Fala um aprender o pouquinho. português. É. Entendi. Então foi muito interessante, eu acho que foi muito rico, todos eles acho que tiveram um aproveitamento, porque chegando aqui no Brasil, eles ficaram em casa de companheiros, não ficaram hospedados em hotel, foram na casa viver mesmo. E esses Teve um que ficou na casa do Leandro, da Michele, não foi? O Juancito? Foi o Juancito. Foi o O Juancito. Juancito foi da primeira vez, olha, porque foram acho que 2 vezes, né, que vieram, Não, 2 ou 3 vezes, três vezes. que vieram em 3 RGAs. Então, acho que a primeira vez, sim, o Juancito acho que ficou na casa do Leandro com a Michele, o Zé Luiz foi lá pro litoral. Então, foram assim... Ah, sim, não foi só aqui na capital, vocês Não, distribuíram. não, Ah, foram regionais, Minas. o Ioandro foi para Minas. Ioandro. O Ioandro está nos Estados Unidos, né? Tá. Agora ele está lá na Flórida. Foi lá comer pão de queijo lá em Minas. Foi impactante para eles chegarem aqui e eles se depararam com uma realidade diferente do país deles. Mas eu acho que o que mais impactou foi ter contato com o movimento de aliança, o que É. a gente sentiu. O que mais eles aproveitaram, que a gente sentia assim, a satisfação de ter tido esse contato, de ver que o movimento aqui era o modelo que eles estavam fazendo lá. E foi muito interessante, porque teve uma companheira que foi para Cuba e não avisou nada e foi frequentar uma casa lá. Foi lá em Havana. E ela voltou assim admirada, né, muito contente, porque percebeu que faziam exatamente igual era feito aqui no Brasil. Então ela se sentiu muito bem. Isso também foi um retorno que nos deixou muito contentes. Quer dizer, pessoas que não tinham contato conosco, não nos avisaram, foram lá na casa onde a Mércia, que estava, na época, era presidente dessa Havana, casa, em Havana, e trouxe esse Essa retorno. informação, né? Eu acho que todos eles, o retorno que nós tivemos dele foi o melhor possível. Eles ficaram quanto tempo aqui no Brasil? Ficaram durante a RGA, cerca de 2 a RGA, semanas. Alguém ficou mais do que isso aqui? Não. Não. Só quem ficou realmente mais, que foi uma cubana, que ela veio para cá
para fazer a escola de aprendizes Ah, aqui. fazer a escola aqui. Isso, aqui. Porque com a ideia de que ela observasse como era todo o processo, com aula semanal, com dirigente, com tudo, para depois ela poder levar para lá. E E foi foi- fácil o visto para ficar aqui? Porque ficou o quê? 2 anos aqui? Ela Já ficou 3 anos. os Três. 3 anos. 3 anos. Até cumpriu desde o curso básico até Até o finalzinho até o término da escola. da escola. o ingresso. Ela Não, o ingresso ela ingressou lá, lá. né? Porque Mas aí já foram estava 3 anos. terminando o visto dela. Mas o governo também autorizou, viu? Sim. Olha, foi uma coisa. Bom, a espiritualidade estava trabalhando, mas houve uma muito boa vontade da Oficina de Assuntos Religiosos, porque percebeu que o nosso interesse era só levar um programa que ia ajudar A pessoa, né? A pessoa lá. E principalmente, por que eles autorizaram a evangelização infantil? Porque numa sociedade muito materialista, a juventude começa a ter alguns problemas. Principalmente porque eles têm contato com novela brasileira, né? E a novela brasileira mostra uma realidade que eles não têm lá, então eles querem ter também. Sim, sim, sim. Lá, então, eu acho que isso daí facilitou muito a nossa penetração na ilha, porque teve um apoio assim, fundamental do governo em facilitar. Não criaram nenhuma dificuldade. Aqui no Brasil, o movimento espírita ele é muito bem organizado no sentido de reconhecer aí algumas lideranças espirituais muito importantes, né? Então nós temos aqui a figura de Ismael, o preposto de Jesus aqui em terras brasileiras. Em Cuba, chegaram a ter esse conhecimento de alguma mentor espiritual específico, alguma entidade que se manifestou ali como liderança espiritual cubana? Não temos Não notícia. especificamente, não. Não, né? Não. Tá. Porque a Várias presença vezes, espiritual nesse projeto de vocês era uma coisa absurda, Sim, né? sim. Sim. A gente Mas nunca com uma sentia- identificação. Não, a gente sentia a presença da espiritualidade, a interferência, assim, para estimular a gente, mas nunca exatamente assim como você falou, uma entidade específica que estivesse coordenando, que estivesse conduzindo todo esse movimento. O que nós Não. sabemos é que líderes brasileiros no plano espiritual que comandam a divulgação do evangelho no planeta estava dando suporte também. Isso nós sabemos. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque, gente, a implantação disso num país de orientação com o viés político que é a Ilha de Cuba, tem que ter dedo da espiritualidade, porque tem que ter uma intenção muito forte, eles têm que ter um projeto para o amanhã, né? Não é assim, olha, vai lá e joga isso aí, vira as costas e vai embora. Não, eles já estão olhando o negócio lá na frente. E o teor das mensagens, era um teor de mensagens que a gente via que era de entidades no nível top. Mensagens assim, e a gente vivia, né, junto com toda a caravana, Sim. tínhamos diversos tipos de orientação, de mensagem, então foi um trabalho assim muito interessante. Olha, a Rosa Toledo fez uma provocação aqui. O que a Rosa está perguntando? Ela pede para colocar em off, mas escreve aqui. Que isso, Rosa? Agora você se lascou. Eu vou colocar aqui para todo mundo. O que é a história da bisteca cor-de-rosa? É proibido para menores? É melhor não tocar nesse assunto? Não, é que a alimentação tem algumas diferenças daqui, né? Só que lá não Muitas muito diferenças, variado, né? E tem uma dela que seria Uma a bisteca bisteca de cerdo. A bisteca de porco Bisteca defumada. Uhum. E só tinha uma pessoa que comia essa costela, Essa bisteca. essa bisteca, que era eu, né? Ah, é? E ela olhava assim, O Luiz tem estômago de avestruz. Come tudo. Tudo, nada faz mal. Nada faz mal. Chega mais perto do microfone. e ela em todo local que chegava, quando pediam no almoço, ela ficava olhando. de Ah, é? olho Ele comia bisteca pra ver se eu ia cor-de-rosa. comer mesmo. Bom, eu fiquei horrorizado o dia que a gente foi, horrorizado entre aspas, né? Que a gente foi comer, tinha uma salada de pepino, né? Lembra? Só aquilo eu olhei e falei, a gente só vai comer isso? Aí a Sandra olhou pra mim e falou, calma que vem mais comida. E era uma época que ainda tinha alguma coisa, né? Era uma época, mesmo com todas as dificuldades, ainda se encontrava, né? Se vocês
fizerem uma... Vocês têm intenção de voltar? Sim. Sim. Mesmo que for para fazer um... Olha, gente, a gente está voltando Pra a última visitar os vez, não amigos. vem mais, Mesmo um seja pra visitar abraço. os amigos, né? Se eu tivesse que fazer uma retrospectiva hoje, na cabeça de vocês, qual é o sentimento que fica mais forte em relação ao projeto de Cuba? Nossa, É missão cumprida? não é missão Não. cumprida. Não é missão cumprida, mas é assim, oportunidade nessa encarnação. Eu sinto que seria talvez um dos poucos créditos que eu teria, seria isso daí. Mas, olha, quem mais foi beneficiado fui eu. Porque me deu uma visão do programa que eu acho que eu não teria conseguido se não tivesse feito esse Entendeu que é a esse iniciação, trabalho. né? Entender. E isso foi muito gratificante. E o convívio, né, o que a gente aprende lá com esse companheiro é uma coisa que não dá para transmitir em palavras, porque é só quem vive mesmo. Sim. E quem esteve lá percebe isso. Quer dizer, eu acredito que todos que foram para lá tiveram uma grande lição de vida. Sem dúvida alguma. Então, E foram muitos os companheiros daqui do Brasil que foram até lá e tiveram essa experiência. Todo mundo sempre tinha o que fazer, né? Tinha trabalho para todo mundo. Ninguém foi a passeio. Todo mundo foi trabalhar. alguns pensavam que... Alguns pensavam que ia a Muita passeio, gente né? Como a gente a primeira vez pensou que fosse fazer Sim, sim. turismo religioso, e aí já surgiu o Quando trabalho. chegou lá, viu que era sério, né? Os outros companheiros que foram também, achando que fossem fazer turismo religioso, também todo mundo trabalhou. Um dava curso, ajudava a corrigir caderneta. Olha, tinha trabalho para todo mundo. Ninguém ficou lá passeando. Então, era muito bom por causa disso. Realmente, isso foi muito bom. Um aprendizado para todo mundo, né? Olha, essa história, esse momento extremamente importante aí do programa da Aliança Espírita Evangélica aí, nesse legado do comandante Edgar Armon, o Espiritismo, a chegada da Escola de Aprendiz do Evangelho em Cuba é um marco na história do Espiritismo, tá? Principalmente do Espiritismo aqui no Brasil. E esse projeto que foi aí encabeçado pela Sandra e pelo Luiz lá em Cuba, e essa caravana, esses companheiros que se dedicaram, isso virou um documentário, né, que foi produzido quando eu fui para lá em 2014. Nós conseguimos fazer algumas gravações em Cuba. Teve um dia que eu quase fui preso lá, né, porque um militar me parou lá na rua. Não me lembro onde é que a gente estava. A gente estava naquela cidade que é daquele senhor lá que tinha dificuldade de emprestar o livro para as pessoas. Como é que era? Guantánamo. Gerardo, isso. Gerardo. E a gente esteve naquela cidade lá e eu estava gravando, pegando umas imagens lá, e um militar parou do meu lado e falou, não pode. Eu falei, mas eu tenho visto religioso. Não pode. Eu, tá bom, guardei a câmera, fiquei assim olhando. Falei, melhor eu não arriscar, porque já pensou? Primeiro a ser preso em Cuba com visto religioso não vai ser muito bom, né? Mas é um trabalho impecável, o trabalho dessa caravana, vale a pena, entrou para a história. É um trabalho que entrou para a história. Por isso, essa é a proposta do nosso programa, desse podcast. Trazer companheiros aqui que fizeram parte da história do desenvolvimento do Espiritismo no Brasil e no mundo. Suas considerações para a gente encerrar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque foi um momento de relembrar muitas atividades que tivemos, as grandes alegrias que passamos, e eu quero agradecer esse programa que me deu essa oportunidade de lembrar. E mandar um abraço aos companheiros, que eu percebo que muitos que participaram dessas caravanas foram 39, porque teve um que não pôde ir. Ah, é? Teve um companheiro que acho que até chegou a comprar passagem, não comprou? Acho que até tinha comprado a passagem, mas ele não pôde ir. Leandro Costa, olha aí, grandes revelações, hein? Caramba, hein?
Mas Ficou a esposa devendo dele foi. essa. Mas a Michele foi. Michele foi. A Michele foi. Essa A que ficou Michele foi. devendo, tá? É verdade. Então nós tivemos aí 40 companheiros que deram um apoio direto. Claro que contamos com apoio também. Adalberto foi lá da praia? Adalberto. Adalberto foi tá aqui com a diversas gente. vezes. Milton, Adalberto, a Adalberto. Rosa A mesmo. Rosa. A pessoal se foi lá de numerar as Minas pessoas. também, Eu, a Célia de Minas. Célia, tem Nossa, Célia. um monte de Quando eu fui, a gente. Célia foi. Também, um monte Eu, de Célia, a gente. Neuzeli, que já desencarnou. A Neuzeli, Lembra? que E a Neuzeli desencarnou. foi, ela estava diagnosticada com câncer, Isso. mas ela falou, eu vou. Foi. Ela Trabalhou, foi, trabalhou pra Um caramba. monte de Trabalho. coisa lá. Então, É gente, verdade. o Eduardo, a Beth, que sempre foram Sim. várias vezes, Maria José, bom, um monte de gente. O Denis, a Maria José, várias pessoas que já foram. Marlene, né? A Marlene Marlene, encabeçou Marlene, o trabalho. nossa. Quantas viagens ela Nossa, foi? A um monte. Marlene, a partir da 12ª caravana. Acho que foi em ela todas. eu acho que Ela ajudou na parte mediúnica bastante Sim, lá, sim. né? Foi ela que Direto, fez. direto, o direto. curso de médio foi conduzido Direto. pela Marlene. Direto. Enquanto nós ficávamos nas outras atividades, Ela ela estava lá no curso ela de conduziu médios. o curso de médio. Então a Marlene tocou. O pessoal lá de Cuiabá, o Márcio. Muita gente, Muita gente. Muita Do gente. interior de São Paulo. É. A Rosa é do interior, né? Mas Uhum. tem um companheiro de Araraquara. Temos a sogra do Denis também foi, lá de Sorocaba. Sim. Enfim, 39 Muita gente. pessoas, muitos participantes aí do movimento que deram apoio. E os grupos que participaram nas vibrações que deram sustentação Nossa. ao trabalho. Aqui no Brasil, né? Aqui Aqui no Brasil, Brasil. Foram inúmeras casas da Aliança que deram Faziam as esse apoio. vibrações. E tem um grupo que se permanece até hoje de apoio exterior, que é no CI Manchester. Está lá o Dagmar. Dagmar. conduzindo, que ele fez parte da primeira caravana. Ele foi também, né? Foi. Dagmar foi na E primeira. foi em algumas outras depois Foi também. depois. Mas na primeira ele fazia parte. Vou fazer uma perguntinha aqui bem espírita. Sente que é perceptível para vocês essa questão de ligações de vidas passadas ali com o povo? Não. Sem dúvida, né? Não tem dúvida, não tem. Oh. Principalmente a ligação com algumas pessoas. A gente fala, não É. pode ser. Não pode ser. Isso não é amizade de agora. Então, você vê, ó, vocês acham que deviam ter reencarnado em Cuba. Vocês fugiram, vieram pra cá, mas o povo Não adiantou. deu um não jeito pra de- lá. Não adiantou. deu um jeito de falar, não, o lugar de vocês é aqui. Não adiantou. É, Vamos pra lá. pois é. Só a reencarnação para explicar algumas coisas que são muito curiosas, né? Essas afinidades, essas... Porque assim, por mais que você tenha a condição financeira para fazer um projeto desse, existe a disposição Sim. de 3 em 3 meses, Sim. durante 10 anos, 9 anos, 10 anos. 11 anos. 11 vezes 11 anos. 11 anos. 45, 4 por ano. Ou 11 seja, anos e meio. ainda é assim, não é um projeto que dá para você fazer com um filho pequeno, né? Vocês já tem que ter as crias tudo caminhada Mas, e organizar um projeto de vida e falar, ó, isso é o que eu quero fazer. é. Né? Porque não é só a questão financeira. Existe a questão da disponibilidade. Olha, eu vou fazer, eu preciso fazer. Até pela necessidade, né? Olha, eu sinto essa necessidade de estar ali fazendo enquanto as minhas forças me permitirem. Né? Sim. Por isso que eu perguntei para vocês, não acham que é um dever cumprido? Missão cumprida? Ainda não. Não, Não, acho que não. Ó, o pessoal de cumprida, Cuba, não. eles querem voltar, hein? Aguardem porque eles vão voltar, hein? Missão cumprida não, mas como a gente falou, eu falei assim, foi uma oportunidade. É uma oportunidade de estar caminhando, de ter a sensação de que essa encarnação serviu para alguma coisa. Ó, a Michelle fez uma provocação, disse que o Luiz conhece as ruas sem o Google, lá de Cuba. Conhece. É verdade, é Conhece, verdade. Não, o pessoal brincava, né? Porque a gente tinha grupos, principalmente no interior, tinha grupo que carro não entrava, né? A gente deixava o carro na estrada e ia a pé? caminhando a pé. ia a pé. Barro? Barro. Sim. Para ultrapassar, eu lembro para ir para Potreirilho, não? Potreirilho. Para ir lá, tinha que cruzar uma linha de trem.
E o carro não passava, porque o trilho do trem era muito alto. O carro não O carro ficava entalado. Então a gente tinha que sair. Deixa o catando. carro lá e vai a pé. Vai a pé. Isso, depois a gente começou a encontrar pedras para pôr pedra para o carro poder passar. Então, tem muitas histórias. Isso daí de acesso aos locais é Nossa. muito interessante. Locais de ficar em hotel. Sabe que a Michelle estava com a gente lá em Niqueiro? Quando teve... Foi, a Michelle estava em Niqueiro. Tem uma passagem lá que não tinha água quente, né, Michelle? Água quente naquele país fervendo, o país já é quente. Você tomou banho lá, hein, Michelle? Que Porque aí- é um calor ali, hein? Vamos combinar, Sim, hein? Não precisa de água sim. quente ali, não. Não, mas tinha gente que queria água quente, tomar banho de noite, na hora Ah, de dormir. Queria tomar banho Michele. de água quente, né? O Leandro tinha que ter ido. E aí, não tinha só um, como é que Rabo chama? quente. Fala rabo quente, aquilo de esquentar a aguinha ali, assim, sabe? Aquele aquecedorzinho. Sei. Aí Você esquentava colocava- a aguinha para ir poder tomar banho, pegar a aguinha de canequinha para ir tomar Oh, banho. a gente tem que mandar ela para implantar o Hotel programa da Aliança na só tinha Sibéria. um. Só tinha um pro hotel inteiro. Só tinha um pro hotel inteiro. Toma água fria, quer tomar água quente? Vai lá, pega aquilo Fica na que quer. fila, espera. Ai, gente, Mas muito legal. legal, Muito muito bom, gostoso. olha. Mercedes Silvério aqui está agradecendo aí o carinho de vocês. E eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesse podcast, nesse programa que a gente... Novo canal, novo veículo de comunicação que estamos começando. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal e divulgue se você gostou, para que o YouTube reconheça aí a relevância do nosso projeto, do nosso trabalho. Pessoal, nos despedimos aqui e aguardem, porque temos novidades aí mais para frente. Um grande abraço e até lá.